Olá a todos, inclusive a nossa luz Priscila, e hoje nós faremos um debate aí sobre a questão, né, que está sendo bem discutido atualmente, que é sobre o grafite, se ele é ou não um ato de vandalismo nos centros urbanos. Né? Aqui do meu lado direito eu tenho o ilustre Thiago Moura, o Otaku Muito Gamer, representando aí o lado das pessoas que são a favor. E ao lado direito dele temos aí o Rodrigo Matheus Site, com o certificado de almirante da Marinha. Do nosso lado esquerdo aqui temos nosso ilustre Braga, nosso caminhoneiro de fé. Aí do lado esquerdo de Matheus Augusto Braga temos Karina Manami representando o Brasil com sua incrível fantasia de torcedora. E as regras do debate são bem simples. Não pode ter nenhum tipo de agressão física, não podemos utilizar palavras de baixo calão e nem ofender ou denigrir, né, aí a opinião alheia. Então, por favor, inicie o debate, Thiago Moura. Bem, eu gostaria de relembrar a todos que o grafite é uma forma de expressão da população e que é uma forma democrática da população conseguir se expressar no meio urbano, sendo que todo mundo pode ter acesso e é uma arte que dificilmente se degrada numa constância tão grande quanto as outras que a gente vê por aí. Ela é uma arte que permanece por muito tempo nas cidades e que o tempo não faz um grande efeito sobre ela. Começando os nossos argumentos sobre o porquê acreditamos que isso é vandalismo, que isso é errado e que isso não é arte, por conta que sim, a pichação é crime, tanto que temos uma lei 11.318/21 que pune esse tipo de ato, e também a lei do artigo 65 dos crimes ambientais, número 9.608/98. Então, eu acho que é interessante você defender isso, sendo que isso é crime. Na nossa Constituição também está presente uma lei que exprime que cada indivíduo tem sua liberdade de expressão, o que se enquadra perfeitamente no caso do grafite. É claro que, dadas as circunstâncias, pode ser considerado ou não como um ato que invada a privacidade. Entretanto, na maior parte dos casos, as pessoas apenas expressam a sua liberdade de expressão. Portanto, essa lei sobrepõe a essa outra. Então você acredita que é melhor que a liberdade de expressão está acima das propriedades privadas e que a sua opinião está acima das minhas coisas e das coisas que eu acredito, porque você acredita que você está certa? Bem, eu acho que acima de tudo, a nação é feita de cidadãos e deles partem a cultura, ou seja, cabe ao cidadão ser livre para fazer o que ele quiser. Se, por exemplo, a sua propriedade, o muro dela tá lá numa praça pública, na rua, de livre acesso a todos, cabe aos argumentos completamente anulados por sua parte, delegado. Ressaltando o ponto da minha amiga, antes eu peço perdão a ter te cortado, mas, por exemplo, teve um caso em que meninos picharam o muro de uma casa falando: essa é a rua nossa, tia, então podemos pichar. Algo relativamente sim, perdão pela minha... Bem, eu acho que vocês mal interpretaram o que eu quis dizer. Com praça pública eu quero dizer que está livre ao acesso de todos. Ou seja, quando você entra numa calçada, ela está aberta ao público. Ou seja, cabe às pessoas decidirem ou não o que fazer. A propriedade é sua para dentro do seu muro. A partir dele para fora, o que é mostrado ao mundo, cabe às pessoas que nele moram decidir o que é feito. Objeção, senhor delegado. O muro é meu, porque eu construí minha casa, tá dentro do muro, mas o muro foi construído por mim, então ele é de minha propriedade. Não sendo certo exercer a sua liberdade sobre a minha propriedade, visto que você está denegrindo a minha imagem, da minha propriedade, da minha família, etc. Bem, mais uma vez eu gostaria de retomar o tópico principal, que é a questão disso ser um aspecto cultural. Por exemplo, no Beco do Batman, em São Paulo, a gente tem uma forte presença dessas pinturas em vários locais. Muitos deles, inclusive, não foram autorizados pelos próprios proprietários, que, assim como vocês, eram radicais e acabavam por serem contra esse tipo de pintura, mas que, com o passar do tempo, se encantaram pela arte e viram que ela pode trazer para a sociedade. Concluindo isso é bem subjetivo, senhor delegado. Assim como alguns podem
penhorar essa arte, outros podem empurrá-la. Eles não querem, teoricamente tem um lado que querem com o passar do tempo, como aqueles que não mudam de opinião. Então eu não considero certo pichar esses muros e ainda, mesmo aqueles que têm uma opinião contrária, continuar com os muros pichados. Então, sendo o uma senhor... forma de vandalismo contra a propriedade privada deles. Então o senhor considera que a sua opinião privada é mais importante do que a opinião da sua comunidade? Sendo assim, você acha que, por exemplo, se sua comunidade estivesse interessada em fazer uma pintura comunitária em vários muros da sua região e você não tivesse, cabe a você escolher se vai ser ou não feito e não fazer na sua casa? Exatamente, senhor delegado. Cabe a minha decisão da minha propriedade se eu vou acatar ou não essa autorização. Bem, sendo assim, eu gostaria de dizer que o senhor é extremamente inteligente e rude com sua comunidade, uma vez que uma coisa que compreende não só o seu íntimo, e sim uma comunidade em geral, não é relativo à propriedade, e sim à comunidade. E cabe como um cidadão a você administrar os interesses da sua própria comunidade. Eu concordo sim com as palavras do meu companheiro mesário, porém eu peço desculpas à forma como ele te tratou. Eu retiro o que ele disse, eu retiro a palavra rude de suas palavras. Eu queria comentar que você fala sobre que todos precisamos ter liberdade e esse tipo de coisa, porém, as pessoas que não querem que seus muros sejam pichados, elas também não podem ter a liberdade de falar, não quero que minha propriedade seja pichada. Você acha que isso é errado? Então todos são obrigados a ter seus muros pichados por causa da liberdade de vocês? Bem, como eu já tinha ressaltado anteriormente, não é a liberdade individual que paira nessa instância, e sim a liberdade de uma comunidade em si. O que importa no fim para a sociedade não é o que uma pessoa pensa, não é o que duas pessoas pensam, e sim o interesse da comunidade como um todo. Ou seja, se a comunidade tem o interesse coletivo de fazer uma coisa e o indivíduo impede isso, é mais plausível que esse indivíduo seja reprimido. Você mesmo admite que, sim, as pessoas que falam que isso é vandalismo, elas são oprimidas pela liberdade das outras pessoas por causa da arte que vocês me obrigam a colocar na minha parede, que mesmo que eu não goste, sim, eu sou obrigada que isso tudo bem, que mesmo que seja contra a lei, sim, tudo bem, é arte. É uma forma das pessoas se expressarem, porque é a liberdade delas, tudo bem estar acima da minha, tudo bem estar na minha propriedade. Bem, O tempo tá acabando, eu gostaria que concluísse rápido. tá, como consideração final, eu gostaria de ressaltar que sim, cabe a todos terem liberdade coletiva de Reprimir as minorias. Eu peço, por favor, que o senhor não corte respeite o meu seu tempo, delegado por pela favor, fala. ter a liberdade coletiva de apresentar expressar seus sentimentos sociais e não ficar à mercê do sentimento individualista das pessoas que são donas daquelas propriedades. Concordo com o meu companheiro e juntamente a isso concluo que sim, é um patrimônio cultural. O grafite ele faz parte do patrimônio cultural brasileiro. Eu acredito que a pichação é sim um crime, porque tá dentro, a lei pune esse tipo de ato, ele oprime as minorias de que mesmo que seja a liberdade das outras pessoas de colocar as coisas acima da minha liberdade. Então eu realmente gostei do discurso dos senhores. Ambos os lados foram muito pertinentes nos seus argumentos. Porém, eu ainda pendo um pouco mais pra cá agora. Por quê? Eu realmente acredito que o grafite é sim um ato de liberdade de expressão e cultura, porém desde que esteja dentro dos limites impostos pelo dono da propriedade. Porque sim, não seria cômodo, né, pichar um muro assim na sua casa aleatoriamente, sem você ter o poder de escolha de decidir se sim ou não. Isso é plausível. E com isso a gente encerra, certo?